muito boa tarde a todos vocês. Vi aqui que a Rê Mineira entrou agora. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Nós vamos falar um pouquinho hoje, aqui no Dr. Elisa Explica, da questão aí dos contratos. E para falar de contratos, tá? A gente está abordando um tema que é do dia a dia de todo mundo. Todo mundo fecha contrato de alguma natureza, na compra de um produto, né? Eventualmente numa prestação de serviços que contrata ou para o qual é contratado. E a gente, pessoal, para falar de contratos, a gente se preocupa muito com a forma e pouco com o conteúdo. E a mensagem que eu quero passar hoje é de que é exatamente o contrário, tá? A maioria dos contratos que nós lidamos no nosso dia a dia são contratos de forma livre. A lei assim determinou que nós podemos sentar ao nosso computador, redigir esse contrato como quisermos, passar para outra parte assinar, ela assina, eu assino e está valendo, tá? Então é relativamente simples redigir e assinar um contrato. Tá? Tem todas aquelas questões que às vezes se fala com relação a registrar em cartório, que é preciso ter, reconhecer firma, autenticar e um monte de outras formalidades que nos contratos particulares, feitos entre pessoas físicas e jurídicas particulares, não são necessários, tá? Então existe aí um mito de que eu preciso de um monte de garantias para aquele contrato ter valor, e não é verdade, ok? Por quê? Porque existe um princípio que rege os contratos, que é o princípio da boa-fé. Esse princípio diz que toda vez que eu assino um contrato, pressupõe-se que eu seja quem eu estou dizendo que sou, pressupõe-se que eu esteja de boa fé, disposto a cumprir aquilo que eu estou me comprometendo naquele contrato, ou seja, pressupõe-se que eu realmente sou quem eu digo que sou e vou fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer, né? E eu não preciso de nenhum cartório para atestar a minha autenticidade, tá? O papel dos cartórios no registro de contratos não é esse. O papel do cartório é criar ali uma guarda e conservação daquele documento, né? Para contratos que são de cumprimento muito longo, às vezes vale a pena registrar em cartório, porque daqui a 10 anos, se eu precisar desse contrato, tá? Então eu vou ao cartório e eu tenho uma cópia lá. Eu posso ter perdido o meu, né? A minha cópia, ela pode ter, enfim, de alguma forma desaparecido ali, ela ter se extraviado, mas eu tenho um registro daquilo ali no cartório. Tô vendo a Gislene de volta aqui, acho que agora estamos com a melhor qualidade de transmissão, viu, Gislene? Acho que ainda temos um probleminha de delay, mas agora eu consigo falar dos contratos, né? Seja bem-vinda. Então, pessoal, a gente estava dizendo que não é preciso registrar contrato em cartório, reconhecer firma, autenticar em negociações particulares, que são aquelas feitas entre pessoas físicas e jurídicas. Vou dar exemplo, tá? Contrato de compra e venda de bens móveis, né? Contrato de prestação de serviços em geral, contrato de financiamento, contrato de aluguel, contrato de doação, contrato de cessão de direitos artísticos, licenças, tá? Autorizações. Nada disso precisa ser levado a cartório, tá? E aí, voltando ao início da live, a gente falou que as pessoas se preocupam muito com a forma de fazer e pouco com o conteúdo. Então, antes da gente entrar no conteúdo, com relação à forma, a única ressalva que eu quero fazer de uma coisa que é realmente importante, e essas pessoas se esquecem, é das duas testemunhas, tá? Duas testemunhas devem sempre assinar um contrato. E essas duas testemunhas devem colocar ali o seu nome completo e o seu CPF. A testemunha, gente, ela é apenas alguém que presenciou a assinatura do contrato. Ela não é alguém que conhece profundamente o contrato, porque isso às vezes é difícil, né? Então ela é alguém que esteve ali e viu que as assinaturas não foram forjadas, que elas foram de fato feitas e que esteve ali na hora que se assinou, tá? É apenas isso que elas testemunham, que elas podem eventualmente serem chamadas a dizer na justiça se esse contrato der errado, se as partes se desentenderem e quiserem levar à justiça. Então, por isso, ter duas testemunhas é muito importante. E de preferência que essas testemunhas não sejam parentes diretos das partes, tá? Não seja, por exemplo, um pai, mãe, irmão, marido ou esposa das partes, tá? Parente direto, filho, filha, né? Porque num eventual testemunho judicial vai ficar prejudicada aí digamos assim, a idoneidade dessa testemunha, tá? Então, o ideal é que não seja parente das partes, tá? Então foi lá, assinou,
como testemunha, presenciou o ato e assinou, tá ótimo. E é por isso que são duas, né? Porque é possível que esse contrato seja assinado em 2 momentos distintos, né? Então o contratante assina de um lado e aí alguém assina como testemunha do lado dele. O outro contratado, a outra parte contratante assina num outro momento, às vezes até num outro local, e aí ele colhe um testemunho de que ele está assinando o contrato, né? De livre e espontânea vontade, tá? Então, basicamente, é isso, ok? Então, pessoal, e por que isso é muito importante, tá? A Dê tá colocando aqui que isso é muito esclarecedor, né? É uma coisa que pouca gente sabe e é simples, né? E por que é importante que as testemunhas assinem? Porque o juiz não aceita este contrato como prova na justiça se não tiver assinado por testemunhas. Olha só, a gente não sabe disso, né? Mas o juiz não aceita. Então é muito importante que eu tenha testemunhas. E volto a dizer, a pessoa põe o nome dela completo, põe o CPF e assina. Não tem que levar em cartório, não precisa reconhecer firma, nada disso. Ok? Tá? Então, com relação à forma, é basicamente assinaturas de testemunhas, tá? Vou dar a vocês únicas 2 exceções que não podem ser feitas dessa maneira, tá? Que é compra e venda de veículo. Então, para se comprar um carro, não dá para fazer contrato assim simples no computador. Eu tenho que ir ao Detran e transferir a titularidade do veículo ao novo proprietário. E compra e venda de imóvel, que é fazenda, terreno, casa, apartamento, lote. Então, neste caso, também tem que ir ao cartório e transferir a titularidade da escritura pública para o novo proprietário, tá? Não vale contrato de computador, tá? Então, para esses 2 casos. Para todos os demais, contrato simples, feito no computador, sem formalidades, sem precisar de registrar em cartório, desde que seja feito de boa fé, com boa intenção, assinado pelas partes e por 2 testemunhas. É isso, tá? Agora vamos falar sobre o conteúdo, que isso é extremamente importante, ok? O conteúdo do contrato tem que estar bom, tem que estar claro, tem que estar preciso e tem que estar o mais detalhado possível, tá? Contratos genéricos são piores do que contrato nenhum, porque eles levam a um monte de dúvidas que talvez nem seriam suscitadas se o contrato fosse apenas verbal, tá? Então o contrato tem que ser bem específico, ele tem que dizer valores claramente, ele tem que descrever o objeto, que é o que está sendo contratado e combinado entre as partes, né? Se é alguma coisa bem longa, como uma prestação de serviço que tem várias etapas, tem que ser feito um cronograma dessas etapas, com detalhamento de tudo que vai acontecer nessas etapas, ok? Se é uma compra e venda de um bem imóvel, né? Um bem qualquer, tem que especificar esse bem, que bem é esse, para não ficar dúvida, tá? De preferência colocar alguma numeração ou outra detalhe, algum outro enquadramento que me dê a certeza de que o objeto é aquele, tá? Então, gente, eu tenho que detalhar este contrato, tá? Outra coisa, ele tem que ter termos que eu compreenda. Não existe nenhum termo jurídico que tem que obrigatoriamente constar no contrato e que as pessoas não saibam o que é, entende? Tudo pode ser traduzido para uma linguagem usual, uma linguagem que as pessoas entendam. O contrato não tem que ser essa coisa truncada, técnica, com termos que ninguém entende, que todo mundo assina sem saber o que é. Então dá para ir lá no dicionário, pegar um sinônimo daquele termo e colocar lá, sabe? E literalmente substituir no contrato aquilo que eu não estou entendendo, para que eu saiba o que eu estou assinando, tá certo? Então, gente, linguagem simples, detalhamento do que está sendo contratado, detalhamento das condições de pagamento, como vai ocorrer esse pagamento, inclusive, tá? Com valores de parcelas, com dados bancários para depósito, se for o caso, ou se for pagamento em espécie, que isso conste lá, né? Qual vai ser o documento que vai ser emitido para justificar esse pagamento, se é uma nota fiscal, se é um recibo de pagamento de autônomo, se é um recibo simples, se não há documento nenhum que vai justificar esse pagamento, mas isso tem que estar especificado lá, tá, gente? Isso é muito importante, ok? E
uma outra coisa que eu penso que é muito importante é nos contratos que são relevantes, que tratam de questões que são muito importantes para nós, é bom que haja uma cláusula de rescisão ou de multa, uma cláusula que preveja algum tipo de punição para a parte que não cumpre com o seu papel, tá? Então, também chamada de cláusula penal, ou cláusula de rescisão, ou cláusula de multa, essa é uma cláusula que diz o que vai acontecer no caso da quebra contratual. E esse o que vai acontecer pode variar, tá? Desde uma multa fixa, que pode ser de qualquer percentual, desde que não seja maior do que o próprio valor do contrato, tá? Pode ser 10% do valor do contrato, pode ser 50%, pode ser 70%, pode ser 100% do valor do contrato, tá? Embora essa seja uma multa muito alta, mas ela é legal, só não pode ser mais do que o valor do próprio contrato, tá? E aí eu sempre digo que a gente deve usar o bom senso. Quanto mais confiança uma parte tem na outra, menor pode ser o valor dessa multa. Quanto mais desconhecidas são as partes, maior tem que ser o valor dessa multa, né? E o ideal é que ela varie de 40% a 70% do valor do contrato, como uma forma de estabelecer uma média razoável, para também não ficar onerosa demais e nem muito fraca a ponto de não fazer o seu papel, que é pressionar as partes a cumprirem aquilo que elas assinaram. Ok? Então, cláusula de multa super importante que haja nos contratos, tá certo? Outra coisa, tá? Com relação ao foro, muita gente tem dúvida sobre o que é aquilo que consta lá no final do contrato, que é o foro, né? O que é o foro? O foro, gente, é a justiça competente para poder julgar o descumprimento do contrato, caso ele venha parar na justiça. Tô vendo a Bia aqui comigo, minha querida Bia Ramos, seja muito bem-vinda, Bia. Toda quinta-feira a gente faz essa live aqui, falando de um tema do direito, é um prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Então, pessoal, a gente tá falando aí, né, do foro, e dizendo que o foro é a justiça competente para julgar o descumprimento do contrato. Então, se o contrato deu errado, nós podemos determinar contratualmente em que cidade aquele contrato vai seguir. Tá? Aquela discussão, aquele pleito vai seguir junto à justiça, ok? Isso também é importante, porque às vezes uma parte é de um estado até, outra parte é de outro estado, e às vezes o local do contrato, de realização do contrato, por exemplo, se é uma prestação de serviço, ainda é num terceiro lugar, tá? Então, imaginem essa situação, tá? Desculpa, eu tô com um barulho ambiente aqui, não sei se está refletindo aí, mas imaginem essa situação. Eu tenho um contrato que foi assinado num determinado local, ele se realiza no local e cada parte é de outro local. Como que nós vamos fazer se uma parte quiser processar a outra? Então, se tiver lá no contrato qual é o foro competente, vai ser lá. Ok? Se não tiver essa cláusula, a lei diz que o contrato vai ter que ser julgado no local onde ele ocorreu, o que não é bom nem para um lado nem para o outro. Então, é por isso que é importante determinar um foro, tá? Então, gente, com relação ao conteúdo, basicamente é pensar isso, que o contrato tem que estar claro, o contrato tem que usar linguagem acessível, o contrato tem que delimitar o que é o objeto, lembrando que o objeto é o que está sendo pactuado entre as partes, tá? O contrato tem que determinar pagamento de maneira muito bem definida, de modo que não haja dúvida sobre quando pagar, como pagar e quanto pagar, e nem de qual é o comprovante que deve ser emitido com relação a esse pagamento, né? As obrigações que cada parte tem também precisam estar muito bem definidas, e é muito importante que haja uma cláusula de multa, tá? Ou de rescisão, que é a cláusula que vai estabelecer a penalidade para quem descumprir esse contrato. Ainda sobre a cláusula de multa ou rescisão, outro ponto muito relevante é a questão, gente, de se estabelecer as chamadas perdas e danos. O que são as perdas e danos, tá? As perdas e danos são uma garantia de que uma parte, ao descumprir o contrato, se ela prejudicar muito a outra parte, além da multa que pode estar lá, essa parte vai ter o direito de ir à justiça e pedir ao juiz que some todos os prejuízos que foram sofridos e pague uma indenização a título de perdas e danos. Então, perdas e danos é o somatório de todo o prejuízo que uma parte pode causar à outra, incluindo danos morais, materiais, etc.
tá? Então, quando nós falamos de perdas e danos, estamos dizendo na cláusula de multa que aquela indenização que está sendo prevista, aquela multa que está sendo prevista com um determinado valor, tá? Ela pode ser cumulada, ou seja, somada a outros eventuais prejuízos sofridos e que terão que ser apurados judicialmente para a composição do ressarcimento à parte inocente pela parte que foi culpada pelo rompimento contratual. Então, não sei se ficou claro, mas assim, essa expressãozinha, perdas e danos, é muito importante que ela conste lá na cláusula de multa, porque ela lembra do poder, né, da possibilidade de apuração judicial de prejuízos que uma parte cause à outra, tá? Então, gente, fazendo aqui uma recapitulação rápida do que a gente falou hoje, né, para quem chegou depois. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, teve uns probleminhas aí de conexão, né? Toda quinta-feira a gente faz esse quadro aqui, o Dr. Elise explica e eu trato de uma temática diferente. Hoje nós falamos dos contratos, de cuidados para assinar contratos, para estabelecer contratos. Falamos de cuidados quanto à forma, que basicamente são a assinatura de duas testemunhas, né? E também a assinatura das partes. Falamos que não precisa levar cartório, não precisa reconhecer firma, nada disso nos instrumentos particulares, né? Entre pessoas físicas e jurídicas. Dei como principais exemplos aí contrato de locação, de aluguel, de compra e venda de bens móveis, de financiamentos, contratos de direitos autorais, né, como edição, como sonorização, contratos de licença, tá, de cessão de direitos, contrato de doação, né, contrato de prestação de serviços de todo tipo. Todos esses se fazem dessa forma bem simples, redige no computador, as partes assinam, duas testemunhas assinam e tá tudo certo. E aí, com relação ao conteúdo, o que eu disse basicamente é que esses contratos precisam estar claros, bem redigidos, de forma que as duas partes compreendam todos os termos que estão lá. Objeto bem delimitado. O que é objeto? O que as partes estão contratando, né? Qual é o assunto do contrato? Então isso tem que estar muito bem definido. As obrigações de ambas as partes. O pagamento tem que estar claro, quando, como, onde vai acontecer, qual é o valor, qual vai ser o documento emitido para comprovar esse pagamento, né? Falei também que deve haver, é importante que haja uma cláusula de multa que vai determinar uma penalidade para o descumprimento voluntário, né, e motivado de uma das partes ao contrato, né? Muitos contratos também tem uma cláusula que se chama caso fortuito ou força maior, que é quando um evento externo, um fato externo impede o cumprimento do contrato, né? Então essa cláusula dispõe sobre o que vai acontecer se uma causa externa interromper o contrato, tá? E a lei deixa claro que se não tiver essa cláusula e um evento externo acontecer, o contrato se acaba e cada parte fica com o seu prejuízo, tá? É isso que a lei determina. Mas a lei diz que as partes podem dispor de forma diferente no contrato, né? Além disso, falei da cláusula do foro, que é a cláusula que vai determinar qual é a justiça competente para julgar eventuais descumprimentos contratuais, né? Eventuais problemas no cumprimento do contrato. Depois, data, super importante, né? Data real de assinatura do contrato, tá? Pra gente ter uma referência temporal deste contrato. Não deixar a data pronta lá, colocar uma data real. Depois, assinaturas das partes e de duas testemunhas, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é isso. É assim que a gente faz um contrato, né? Um negócio seguro, tá? Então, se preocupando muito mais com a forma muito mais com o conteúdo, desculpa, do que com a forma, né? Se preocupando muito mais com o que eu estou me comprometendo a fazer, o que exatamente aquele contrato está dizendo, né? Ler aquele contrato e me imaginar cumprindo tudo aquilo para ver se eu sei o que eu estou me dispondo a cumprir, né? E se não tiver legal, pedir alterações, não ter vergonha de ir ao dicionário, falar, olha, não sei o que significa isso, mas eu quero substituir por uma expressão que eu entenda, né? Eu quero, enfim, tornar essa redação mais clara, evitar redações ambíguas, de duplo sentido. Gente, isso é tão comum no contrato e dá uma dor de cabeça pra gente, porque a gente não sabe o que as partes quiseram dizer, às vezes por uma questão de redação mesmo, sabe? Tá mal redigido, né? Não tem sentido de unidade, sabe? Vai e volta nos assuntos, não tem uma especificação do que é cada parte, cada cláusula
de que trata cada cláusula. Então esses são cuidados para tornar esse contrato um contrato realmente capaz de expressar a vontade das partes e realmente capaz de gerir aquela relação jurídica que aquelas duas pessoas físicas ou jurídicas, né, empresas e ou pessoas físicas estão estabelecendo. Ok, pessoal? Então basicamente, pessoal, é isso aí, né? Ou seja, cuidado, né, com o conteúdo, com o que eu estou contratando. E com relação à forma, em princípio, no instrumento particular, é só pedir duas testemunhas para assinarem e acreditar na boa fé, né, das duas partes. Então, se eu não tenho essa confiança de que a outra parte é quem ela diz que é, eu não posso nem contratar. Se eu estou contratando, eu estou confiando, estou acreditando naquele meu interlocutor, naquela pessoa que está ali do outro lado nessa relação. Ok? Bom, pessoal, peço desculpas aí pelo início que foi um pouco tumultuado, a gente teve uns problemas de transmissão mesmo, de internet, né, de rede, mas acho que a gente conseguiu cumprir o propósito. Acho que esse é um tema super importante. Essa live vai ficar gravada aí pelos meus parceiros da Talentos Produções, pelo Humberto, pela Rúbia, vai ser disponibilizada aqui, tá? No meu perfil aqui no Instagram, e vocês podem interagir comigo nos comentários, tá? Podem deixar suas dúvidas, podem me chamar no direct também, eu estou às ordens por lá. E é isso, vamos juntos, né, nos proteger juridicamente, nos empoderarmos juridicamente, porque é isso, a gente precisa de uma sociedade cada vez mais empoderada e formada por cidadãos de verdade. Não só aqueles que sabem, mas aqueles que exercem os seus direitos. E a gente só exerce os nossos direitos quando a gente os conhece, né? Então a gente precisa conhecê-los. Tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme estar com vocês. Fiquem bem. Ótima semana aí. E até a próxima quinta-feira. Eu espero revê-los aqui às 17 horas para mais um Doutora Elise Explica.